Este é um vídeo esclarecedor que mostra como répteis, anfíbios, mamíferos são seres extraordinários, perfeitamente adaptados aos mais diferentes ambientes da Terra e que possuem histórias evolutivas que merecem toda a atenção. Você já parou para pensar como esses seres trocam calor com o meio que vivem? Ou então, de que forma os mamíferos produzem energia? Ou como mantemos a temperatura corporal? Vamos iniciar falando sobre o controle da temperatura corporal nos animais ectotérmicos e endotérmicos, aplicando a lei zero da termodinâmica. Mas o que é a lei zero da termodinâmica? Imagine que temos dois corpos de mesmas dimensões, de mesma massa e de mesmo material, mas com temperaturas diferentes. Um de temperatura mais alta, que é o corpo quente, e outro de temperatura mais baixa, que é o corpo frio. O que acontece quando colocamos esses dois corpos em contato? A lei zero da termodinâmica estabelece como acontecem as trocas de calor entre os corpos. Agora imaginamos o seguinte: quando preparamos um tipo de molho branco, misturamos o creme de leite no mesmo para dar a aparência branquinha e a consistência cremosa. Esse molho deve estar a uma temperatura de 120 graus centígrados e você deixa uma colher metálica no interior da panela. Colher esta que acaba de retirar do armário. Temperatura aproximada de 20 graus centígrados. O que acontecerá com a colher? Se ela foi deixada parte imersa no molho há um tempo suficiente, a mesma estará entrando em equilíbrio térmico com o molho, ou seja, a colher estará absorvendo parte da energia térmica cedida pelo molho e variando algumas de suas propriedades, entre elas a sua temperatura. Assim, ela aumentará a temperatura até que esta esteja igual à do molho. O que aconteceu fisicamente? Os corpos de maior temperatura possuem maior energia térmica. Quando um corpo de menor energia térmica é colocado em contato com este, a tendência é de que a energia térmica flua, em parte do corpo de maior temperatura até o corpo de menor temperatura. Quando os dois corpos atingem a mesma temperatura, cessa a troca de energia, mas é importante lembrar que cada material tem características diferentes e, na maioria das vezes, a temperatura de equilíbrio não corresponde à média das temperaturas. Finalmente, a definição da lei zero é: se dois corpos estiverem em equilíbrio térmico com um terceiro, estarão em equilíbrio térmico entre si. Você já deve ter percebido que determinados animais conseguem manter a temperatura do seu corpo, fazendo com que ela fique constante. É a endotermia que permite que esses animais mantenham a temperatura corporal mais alta e constante. Isso significa que mesmo que a temperatura ambiental aumente demais a temperatura corporal, não vai variar tanto em maiores temperaturas ou menores temperaturas. A temperatura corporal dos endotérmicos é constante. Ela não varia com a temperatura externa. Exemplo desses animais: aves, mamíferos e o ser humano. Os animais endotérmicos possuem uma desvantagem, que é a necessidade constante de alimento. Como mamíferos e aves precisam de energia, não apenas para seus trabalhos biológicos, mas também para produzir uma grande quantidade de calor, esses vertebrados devem ingerir grande quantidade de alimento. Animais endotérmicos são, dessa forma, aqueles que se aquecem utilizando a energia obtida, principalmente pelo alimento. Aqui temos exemplos de animais endotérmicos, animais ectotérmicos. O que é um animal ectotérmico? São animais cuja temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente onde se encontra. Quem nunca viu um lagarto esticado na pedra tomando sol? Para nós que vivemos em cidades, fica difícil de visualizar esse tipo de imagem, não é mesmo? Os animais precisam obter o calor do meio ambiente para esquentarem o corpo, senão acabam ficando extremamente lentos, não conseguem capturar alimentos
e podem também ser capturados e virar presas de outros animais. Exemplos: cobras e tartarugas que pertencem aos répteis. Os animais ectotérmicos podem usar diferentes métodos para estabilizar a temperatura corporal. Os jacarés, por exemplo, estão na água ao entardecer, pois a temperatura do lado de fora é maior. Já na parte da manhã, com os primeiros raios de sol, ele fica fora da água, esquentando a temperatura do corpo, curiosamente com a boca aberta, para que haja maior superfície de contato com os raios solares. Podemos citar alguns exemplos desta forma de controle da temperatura. Os peixes, que se colocam a diferentes níveis de profundidade nas colunas de água, de forma a encontrar a temperatura ideal. As cobras e lagartos que tomam banho de sol sob pedras, e os lagartos, animais do deserto que se enterram durante o dia. Esses animais não podem viver em ambientes com mudanças extremas de temperatura,